A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos iniciando hoje o quarto trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos, que tem o tema As promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. A lição de hoje é a lição 1. As promessas de Deus. O textual vai nos dizer assim: E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Jeremias, capítulo 1, versículo 12. A verdade prática nos diz assim: Deus faz suas promessas para que experimentamos um relacionamento mais próximo com Ele. Leitura bíblica em classe se encontra no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6 ao 13. Objetivos da lição: definir a promessa divina como um convite especial da parte de Deus ao seu povo para desfrutar de uma grande bênção. Apresentar os fundamentos das promessas divinas, a infabilidade de Deus no tocante ao cumprimento das promessas e elencar os tipos e propósitos das promessas divinas ao longo da Bíblia. A introdução na revista nos diz assim: as promessas divinas têm como objetivo atender aos desígnios de Deus. Para se concretizarem, elas dependem da fé plena nele e em sua palavra. Por isso, ao longo desse trimestre, estudaremos a respeito das promessas de Deus, seus desdobramentos em nossa vida cristã e especificamente, nessa lição, desenvolveremos o assunto com o objetivo de conhecer os conceitos básicos, tipos e propósitos das promessas de Deus, segundo a sua palavra. As promessas de Deus são compromissos divinos que ele fez para seu povo, oferecendo bênçãos, proteção e orientações. Essas promessas abrangem vários aspectos da vida espiritual e material, refletindo o caráter fiel e amoroso de Deus. Elas são uma forma de Deus garantir suas intenções e revelar seu plano para a humanidade. Alguns tipos de promessas que estudaremos nesse trimestre são promessas de salvação, promessas de proteção e cuidado, de provisão, de paz, promessas de presença, promessas de sabedoria, de justiça, entre outros. As promessas de Deus são inabaláveis porque Ele é fiel. Elas oferecem esperança e segurança, lembrando-nos de que podemos confiar completamente nele em todas as áreas de nossas vidas. A palavra-chave é promessa. Irmãos, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa no grupo da sua igreja, do WhatsApp, que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus. E lembrando que o slide que está aqui ao lado, estará aqui embaixo disponível o link para que você possa baixá-lo. E eu gostaria também, você que usa esses slides que eu faço, que eu disponibilizo para você, professor, que você também comente aqui embaixo o que você acha, o que você gostaria que mudasse. Faça suas críticas construtivas, que eu estarei aqui pronta para ajudar, ok? Então vamos lá. Tópico 1, um convite de Deus. Subtópico 1, um convite, uma promessa. Isaías 55 é um convite de Deus para Israel desfrutar de uma grande bênção divina. É uma promessa maravilhosa de redenção. O versículo 11 diz: Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aqui, o poder da palavra de Deus é destaque. Essa palavra sempre agirá com um propósito, quer para a redenção, quer
para a condenação, ela não pode retornar vazia, porque o soberano é zeloso para cumpri-la. É nessa veracidade da palavra é que as promessas de Deus estão firmadas. Contudo, é preciso dar alguns passos para vivermos essas promessas. Aqui no livro de Isaías, Deus está exortando os judeus a voltarem para ele. No início do livro de Isaías, nós lemos Deus havia prometido enviar seu povo para o cativeiro babilônico. Ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo o que há em vossa casa e o que vossos pais acumularam até o dia de hoje serão levados para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. Isaías capítulo 39, do versículo 5 e 6. Imediatamente após a promessa do cativeiro, Deus começa a confortar seu povo dos capítulos 40 ao 55. Deus promete confortar aqueles que vão para o cativeiro. Pense nas implicações disso por um momento. Deus promete grande julgamento, mas também oferece grande esperança e amor. Bem, Paulo escreveu: portanto, considere a bondade e a severidade de Deus, severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Romanos capítulo 11, versículo 22. Subtópico 2. É preciso buscar ao Senhor. No versículo 6 do capítulo 55, aparece o seguinte imperativo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aqui somos instados pela palavra de Deus a buscar ao Senhor por meio da oração e de um relacionamento sincero, a fim de alcançarmos uma resposta dele. No Novo Testamento, nosso Senhor ensinou que a quem pede será dado, quem busca encontrará, e quem bate a porta será aberta. O Senhor Jesus então confirma, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Busquemos ao Senhor enquanto podemos fazer isso hoje. É óbvio que o Senhor quer ser encontrado. Isaías diz de fato que o Senhor pode ser encontrado. Nos dias desses israelitas, ele se aproximou por meio da obra e das palavras de Isaías. Ele está perto de nós hoje, através das palavras da Escritura. Busquemos, Senhor, enquanto é possível achá-lo. Esse versículo é um chamado urgente. É como Deus dizendo: ei, agora é a hora de buscar. Não perca tempo. A ideia é que há um momento propício para se aproximar de Deus. E essa oportunidade não vai durar para sempre. Deus está acessível agora, pronto para ouvir e responder, mas isso não será eterno. É como quando você vê uma promoção relâmpago e sabe que tem que agir rápido para não perder. Aqui é a promoção, é o perdão, a salvação e a presença de Deus que estão disponíveis a quem quer que quiser buscar, mas o tempo para aproveitar é agora. O versículo nos lembra que não podemos deixar para depois. Quanto mais cedo buscarmos a Deus, mais cedo podemos experimentar as bênçãos de estar perto dele. Subtópico 3. É preciso se arrepender. Na busca sincera a Deus, devemos nos converter ao Senhor de todo o coração, pois Ele é poderoso em perdoar. Quando o arrependimento impulsionado pelo Senhor acontece, os nossos pensamentos se alinham aos pensamentos do Senhor, que são maiores do que o nosso, seus caminhos mais altos que os nossos. Assim, toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus experimenta júbilo e florescimento espiritual no lugar de aridez e sequidão. Há gloriosas promessas de Deus para o povo que teve um encontro verdadeiro com Ele por meio de Jesus, o nosso Senhor.
O arrependimento é fundamental para buscar ao Senhor. Na Bíblia, o arrependimento é visto como um passo essencial para estabelecer ou restaurar um relacionamento genuíno com Deus. Arrepender-se significa reconhecer os erros, mudar de direção e voltar-se para Deus com sinceridade. Aqui estão algumas razões pelas quais o arrependimento é necessário. Reconhecer o pecado. Arrepender-se implica reconhecer que temos agido de maneira contrária à vontade de Deus. Isso exige humildade e entendimento de que precisamos de sua graça e perdão. Mudança de coração. O arrependimento não é apenas sentir remorso, mas ter uma verdadeira mudança de coração e atitude. É um processo de transformação onde deixamos para trás nossos caminhos antigos e seguimos de Deus. Restaurar o relacionamento com Ele. O pecado cria uma separação entre nós e Deus. Quando nos arrependemos, essas barreiras é removida e podemos experimentar uma nova intimidade com Ele, receber o perdão e a graça de Deus. Deus é misericordioso e deseja nos perdoar, mas Ele também nos chama a reconhecer nossas falhas e nos voltarmos a Ele. O arrependimento é o caminho para receber o perdão e a paz que Deus oferece. O arrependimento é um passo vital para buscar ao Senhor, pois nos permite deixar para trás o que nos afasta de Deus e nos move em direção à sua vontade e propósito para nossas vidas. A sinopse do tópico 1 diz assim: as promessas de Deus estão firmadas na veracidade da sua santa palavra. Tópico 2: as promessas e seus fundamentos. Subtópico 1: a promessa na Bíblia. A palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia. No Antigo Testamento, embora a palavra não esteja registrada claramente, pode ser constatada pelo que o Senhor promete a Abraão, Isaque e Jacó. No Novo Testamento, é dominante a mensagem de que as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas na Nova Aliança. Ainda no Novo Testamento, o Deus Todo-Poderoso realiza novas promessas, como extensão da obra salvífica de Cristo, em que os fiéis que dormem no Senhor serão ressuscitados e os corpos dos que ficaram vivos serão transformados por ocasião do arrebatamento da igreja. Portanto, podemos afirmar que a palavra promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. A promessa de Deus no contexto bíblico refere-se aos compromissos e garantias que Deus faz ao seu povo ao longo das Escrituras. Essas promessas são variadas e abrangem vários aspectos da vida espiritual e física. Aqui estão alguns exemplos importantes. Promessa de salvação. Deus promete salvar a humanidade do pecado e da morte eterna por meio de Jesus Cristo no Novo Testamento. Jesus é o cumprimento das promessas de redenção e vida eterna para todos os que creem nele. Promessa de aliança. Deus faz várias alianças ao longo da Bíblia. Um exemplo é a aliança com Abraão, na qual ele prometeu fazer de Abraão uma grande nação e abençoar todas as famílias da terra por meio de sua descendência. Outra é a aliança com Noé, na qual Deus prometeu nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Promessa de presença e proteção. Deus promete estar sempre com o seu povo, protegê-lo e guiá-lo. Um exemplo está em Isaías 41, versículo 10. Não temais, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Promessa de paz e consolo. Deus promete dar paz e consolo, especialmente em tempos de dificuldades. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 fala sobre a paz de Deus que excede todo entendimento, guardando os corações e mentes em Cristo. Promessa de vida eterna. No Novo Testamento, Deus promete vida eterna aos que creem em Jesus Cristo. João capítulo 10, versículo 28 fala sobre Jesus dando vida eterna aos seus seguidores e ninguém poderá tirá-los de suas mãos. Essas promessas são uma fonte de esperança e fé para os crentes que confiam em Deus para cumprir o que ele prometeu.
Subtópico 2: Deus é infalível. Como vimos na leitura bíblica em classe, em Isaías 55, o Deus Todo-Poderoso não falha em suas promessas. Essa afirmação está fundamentada em seus próprios atributos incomunicáveis, isto é, servimos a um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Com atributos incomunicáveis, nos referimos aos atributos que o ser humano algum pode ter, somente Deus. Por exemplo, o ser humano não tem todo o poder na Terra, não conhece todas as coisas, nem pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. O Deus Todo-Poderoso tem essas capacidades como constituintes de sua própria natureza. Por isso, ele não falha e não muda. O profeta Isaías constata essa verdade dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ele nunca erra. Tudo que Deus faz, diz ou planeja é perfeito, sem falhas. Ao contrário dos seres humanos que cometem erros e podem mudar de ideia ou tomar decisões erradas, Deus é 100% confiável e sempre sabe o que é melhor. É como se Deus tivesse um plano mestre, e mesmo quando as coisas parecem confusas ou difíceis para nós, ele já sabe o resultado e está no controle de tudo. Sua sabedoria é infinita, ele nunca falha em cumprir suas promessas. Então, quando a gente fala que Deus é infalível, estamos dizendo que ele não pode cometer erros nem ser pego de surpresa. Ele é perfeito em tudo. Subtópico 3: Deus zela por sua palavra. Como vimos em Isaías 55, a palavra que sai de Deus tem um propósito determinado para cumprir. Aqui está embasada a fidelidade de Deus. Por isso, ele garante o cumprimento das suas promessas conforme estão expostas em sua poderosa palavra. Há uma declaração solene do profeta Jeremias a respeito de como Deus cumpre a sua palavra. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Quando dizemos que Deus zela por sua palavra, isso significa que Deus cuida e garante que tudo que ele prometeu ou declarou vai acontecer exatamente como ele disse. Em outras palavras, Deus está atento para cumprir cada uma de suas promessas e decretos. Esse conceito vem da ideia que a palavra de Deus é verdadeira e confiável. Se ele disse algo, ele vai fazer. Deus não muda de ideia ou volta atrás nas suas promessas. Ele zela por sua palavra no sentido de protegê-las, assegurar-se de que ela será cumprida e que nada pode impedir. No fundo, é uma forma de dizer que podemos confiar 100% no que a Bíblia diz, porque ele faz questão de garantir as suas palavras que se tornem realidade. A sinopse do tópico 2 diz assim: a promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus prometer algo a outrem ou a si mesmo. Tópico 3: tipos e propósitos das promessas de Deus. Subtópico 1: promessas incondicionais. As promessas incondicionais são as que independem de circunstâncias, de tempo ou de atitudes do destinatário. Por exemplo, a promessa do nascimento de Jesus, proveniente de uma virgem. O local do nascimento de Jesus em Belém, da Judéia, que Jesus seria chamado Emanuel, Deus conosco. Há também promessas proféticas que ainda não se cumpriram, mas que, com absoluta certeza, aguardamos seu cumprimento, tais como a promessa da ressurreição dos salvos em Cristo e a transformação dos vivos no arrebatamento da igreja, e muitas outras profecias que haverão de se cumprir e são absolutamente incondicionais, pois Deus é fiel.
Promessas incondicionais são aquelas feitas por Deus que não dependem de nenhuma ação ou condição específica por parte das pessoas para serem cumpridas. Em outras palavras, Deus vai realizar essas promessas, independentemente do que as pessoas façam ou deixem de fazer. Elas são baseadas unicamente na fidelidade e no caráter de Deus e não nas atitudes humanas. Um exemplo clássico da promessa incondicional é a aliança de Deus com Noé. Depois do dilúvio, Deus prometeu que nunca mais destruiria a terra com o dilúvio e colocou o arco-íris como símbolo dessa promessa. Não havia nenhuma exigência de comportamento por parte da humanidade para que essas promessas fossem cumpridas. Deus fez essas promessas unilateralmente. Outro exemplo é a promessa de enviar um Salvador que foi cumprida com a vinda de Jesus Cristo. Essas promessas foi feita e realizada por Deus, independentemente do que os seres humanos fizessem. Promessas incondicionais destacam o amor e a graça de Deus, mostrando que ele age por sua própria vontade e fidelidade. Subtópico 2: promessas condicionais. Diferentemente das promessas incondicionais, as condicionais dependem de circunstâncias, de tempo e da atitude humana para se cumprir ou não. Ao longo da Bíblia, encontramos muitas promessas condicionais, promessas de saúde plena ao povo judeu, a veracidade das ordenanças divinas, várias promessas condicionadas também à obediência do povo, promessa de receber o perdão de Deus condicionadas ao perdoar o próximo que nos ofendeu, promessa de permanecer no amor de Deus se guardar os mandamentos de Cristo. Promessas condicionais são aquelas que o cumprimento depende de alguma ação ou obediência da parte das pessoas. Em outras palavras, para que Deus cumpra essas promessas, é necessário que a pessoa ou o povo atendam a certas condições ou requisitos. Se essas condições forem cumpridas, Deus realizará a promessa. Caso contrário, ela não se concretiza. Um exemplo claro de promessa condicional está em Deuteronômio 28, onde Deus diz aos israelitas que se eles obedecerem aos seus mandamentos, serão abençoados de várias maneiras. Bênçãos condicionadas é obediência. No entanto, se eles desobedecerem, enfrentarão maldições e dificuldades. O cumprimento dessas bênçãos depende diretamente da atitude do povo em seguir os mandamentos. Outro exemplo de promessa condicional está lá em 2 Crônicas 7,14, onde Deus disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui a promessa de perdão e restauração está condicionada ao arrependimento e à busca de Deus. Essas promessas nos mostram que nossa obediência e atitudes podem influenciar diretamente como experimentamos as bênçãos de Deus. Subtópico 3: o propósito das promessas de Deus. Ao longo da Bíblia, percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir suas promessas. O primeiro deles é o de Deus estabelecer uma aliança com o ser humano. O segundo, de reconsiderar o destino da raça humana, dando-lhe mais uma oportunidade por meio de um justo Noé. Outro propósito seria mostrar a eleição de um povo como parte de sua aliança com Abraão. Além desse, certamente, um dos grandes propósitos de Deus fazer promessas e realizá-las tem a ver com zelar pela sua palavra e aprofundar o seu relacionamento conosco. Quando experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, temos a certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco. Por isso, não estamos sozinhos no mundo. O propósito das promessas de Deus é múltiplo e abrange várias dimensões da vida espiritual e relacional com Ele. As promessas de Deus nos ajudam a confiar em sua fidelidade. Elas são uma garantia de que Ele está presente
cuida de nós e tem um plano para nossas vidas. Quando Deus faz promessas, isso nos fortalece em momentos de dúvida ou em dificuldades. Sabemos que podemos confiar plenamente em Sua palavra. Muitas das promessas de Deus servem como uma bússola para a vida, mostrando o caminho correto a seguir. Elas nos ajudam a entender a vontade de Deus e nos dão direção, como quando ele promete sabedoria àqueles que a buscam. As promessas revelam o caráter amoroso de Deus. Ele nos promete bênçãos, proteção, salvação e paz, demonstrando que seu amor por nós é imutável e que ele sempre deseja o nosso bem. As promessas de Deus são uma fonte de esperança, especialmente em tempos de sofrimento e incerteza. Elas nos lembram que Deus tem um plano e que, independentemente da circunstância, Ele está no controle e trabalhará para o bem daqueles que o amam. Algumas promessas são condicionais, ou seja, requerem que sigamos certos princípios ou obedeçamos a Deus para que sejam cumpridas. Isso nos motiva a viver de maneira justa, sabendo que há bênçãos associadas à obediência. Deus faz promessas que se relacionam diretamente à redenção da humanidade. Desde o Antigo Testamento, as promessas de enviar um Salvador são centrais para o propósito maior de Deus, reconciliar a humanidade consigo. Em resumo, as promessas de Deus têm o objetivo de nos conectar com Ele, moldar nosso caráter, trazer esperança e nos garantir que Ele está sempre presente e fiel e atuando em nossas vidas. A sinopse do tópico 3 nos diz assim: ao longo da Bíblia, Deus revelou diferentes propósitos para fazer cumprir as suas promessas. Conclusão na revista. Deus é soberano e zela pela sua palavra. Aprendemos que promessa é um compromisso de Deus a respeito de algo com alguém. Há promessas condicionais e incondicionais. Vimos também que diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento de suas promessas. Mas um dos mais relevantes é estreitar o nosso relacionamento com o Deus Todo-Poderoso e saber que Ele se relaciona conosco, seres humanos tão limitados. Que Deus nos ensine a confiar nele e aguardar o cumprimento de suas preciosas promessas. Devemos confiar nas promessas de Deus, porque Ele é fiel e cumpre o que promete. Ao longo da Bíblia, vemos Deus realizando suas promessas em diferentes momentos e circunstâncias. A confiança nas promessas de Deus nos dá segurança, especialmente em tempos de dificuldade ou incerteza, irmãos. Confie no Senhor e nas suas promessas. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, querendo o Senhor. Se Ele não voltar, hein? Estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.